E o nosso keynote speech será o presidente não executivo da Goldman Sachs Internacional, primeiro-ministro de Portugal, ex-primeiro-ministro de Portugal, ex-presidente da Comissão Europeia e mestre em Ciências Económicas e Sociais pela Universidade de Genebra, José Manuel Durão Barroso. Muito obrigado. Senhora Professora Paula Vaz Freire, diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Senhor Presidente do Senado Federal do Brasil, Rodrigo Pacheco, meu caro amigo Professor Carlos Blanco de Moraes, Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Gilmar Ferreira Mendes, Ministro do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil, Luís Filipe Salomão, Professor Vitalino Canas e tantos ilustres participantes neste evento que eu não posso nomear individualmente porque sou amigo de tantos que, se os nomeasse a todos, acho que não teria tempo para fazer o meu keynote speech. Vejo aqui grandes personalidades da política brasileira, do judiciário brasileiro, da academia brasileira e também de Portugal, e a todos abraço e cumprimento com muito sentimento, porque este 10º Fórum Jurídico, que aqui se realiza na minha Faculdade de Direito de Lisboa, porque antes do mestrado em Genebra estive aqui não só como aluno, mas também como monitor, como se dizia na altura, e assistente na faculdade, e também vinha concluir o mestrado em Ciências Jurídico-Políticas nesta faculdade a que volto com tanta saudade, e também numa data, como foi tão bem sublinhado pelo Presidente Rodrigo Pacheco, numa data que para nós, brasileiros e portugueses, tem um significado especialíssimo, que é o 2º centenário da independência do Brasil, esse grande país a que nos unem tão fortes laços e a que eu pessoalmente estou ligado também por razões familiares e pessoais fortíssimas. Por isso, muito obrigado a todos e vou entrar, depois desta brevíssima introdução, no tema que me foi proposto, que é essencialmente o dos desafios que a atual situação internacional coloca à governação global. Tema que sei que vai estar presente no vosso fórum, pois o título tem a ver precisamente com a governance da ordem jurídica em transformação. Queria começar por dizer que estou a ver hoje, nesta situação internacional, o acumular de algumas tendências, de vários fenómenos. Obviamente que agora estamos, sobretudo aqui na Europa, mas não apenas na Europa, muito preocupados com os desenvolvimentos que derivam da invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas a verdade é que já antes deste acontecimento de maiores implicações, tivemos tendências que se vinham a aprofundar, como foram as que notámos com o desenvolvimento da pandemia, do Covid-19, mas mesmo antes da pandemia, já tínhamos o crescimento, a intensificação de um conflito económico, comercial, geopolítico e tecnológico entre Estados Unidos e China. A meu ver, o fator mais importante dos 30 últimos anos do mundo foi, sem dúvida, o crescimento da China e o desafio que isso coloca à supremacia, até agora registada, dos Estados Unidos da América. E nós aqui na Europa, mas não só, também vínhamos ainda sentindo algumas consequências ou réplicas daquele grande terremoto que foi a crise, a grande crise financeira e a crise da dívida soberana dos anos 2008 e seguintes. Por isso temos uma situação extremamente complexa, com um acumular de crises que reforçam, intensificam e aceleram desenvolvimentos, em alguns casos, bastante preocupantes. Uma palavra sobre a pandemia, até porque tenho tido o privilégio de poder acompanhar de perto essa situação terrível, dado que sou, desde 1 de janeiro do ano passado, presidente da Gavi, da Global Alliance for Vaccines, da Aliança Global para a Vacinação. Aliás, nessa qualidade tive a ocasião de trabalhar muito perto com os meus amigos brasileiros
durante aqueles meses terríveis onde não tínhamos vacinas que dessem para a população global. A verdade é que esta pandemia acelerou e intensificou tendências anteriores, nomeadamente de nacionalismo. Vimos o que é o nacionalismo das vacinas. Houve momentos, meados do ano passado, em que tínhamos dinheiro suficiente, mas não tínhamos vacinas. E porquê? Porque alguns países, e não dos menos influentes, pura e simplesmente colocaram restrições à exportação de vacinas e, em alguns casos, embargo formal à exportação, com base em razões de interesse ou de segurança nacional, o que nos levou a que houvesse um desequilíbrio na distribuição de vacinas, que foram, em grande parte, a maior arma que tivemos para conter a pandemia. Eu assisti a esse nacionalismo vacinal, como agora se veio a dizer. É verdade que conseguimos, apesar disso, criando a COVAX, distribuir 1.500 milhões de vacinas em todo o mundo. Em África, mais de 60% das vacinas que lá chegaram foi através da COVAX, gerida pela Gavi. A verdade é que nos low-income countries, nos países de desenvolvimento mais baixo, mais de 80% das vacinas recebidas foi graças à COVAX, a um mecanismo multilateral, mas a verdade é que ainda se faz notar uma grande inequidade, uma grande diferença no acesso às vacinas entre os países mais ricos, os países que não só, em alguns casos, proibiram a exportação de vacinas, mas noutros acumularam, para não dizer que assambarcaram as vacinas que tinham em excesso. Ou seja, temos um problema de justiça à escala global que a comunidade internacional, se quisermos ser justos, não conseguiu resolver completamente. Tentando ser objetivos, é verdade que temos também de reconhecer isto. Foram os países ricos que generosamente colocaram fundos à disposição deste mecanismo multilateral. Por exemplo, os Estados Unidos colocaram à nossa disposição inicialmente 4 mil milhões de dólares. E é verdade que Estados Unidos, União Europeia, Japão e outros grandes atores a nível internacional foram muito generosos nas doações das vacinas que tinham em excesso. Mas se quisermos ser absolutamente objetivos, temos de reconhecer que não houve ainda, em relação a esta pandemia, a atitude que teríamos em princípio gostado de ver, ou seja, uma atitude verdadeiramente cooperativa e solidária. Mas a pandemia teve também como um aspecto interessante revelar tendências que já vinham de antes, nomeadamente no que diz respeito ao movimento de onshoring, ao movimento de repatriar ou de trazer para mais perto dos grandes centros consumidores as cadeias de abastecimento, as chamadas, em inglês, supply chains. Isso aconteceu, isso já estava em curso, dado precisamente a fricção que se fazia notar entre Estados Unidos e China e os aspectos de conflito comercial. Um exemplo claro foi o caso do Huawei, que levou ao início de um decoupling tecnológico que se está a agravar entre Estados Unidos e China, mas que vai ter cada vez ramificações mais fortes. E a verdade é que, por exemplo, a Europa, que quando chegou a pandemia, segundo disse a Comissão Europeia, não tinha um único comprimido de paracetamol feito em território europeu, tornou-se, em alguns meses, o maior produtor e exportador mundial de vacinas. Ou seja, está em curso um movimento de renacionalização, neste caso de regionalização das cadeias de abastecimento. Razão pela qual, antecipando já um pouco aquilo que eu queria dizer, talvez regionalização seja o novo nome da globalização. Eu penso que não estamos ainda numa situação de completa inversão ou reversão da globalização, mas estamos pelo menos numa fase mitigada de desglobalização, uma globalização que apresenta contornos de maior incerteza, mas também de maior fricção e de custos económicos mais elevados. Tudo isto sucede depois da já alegada crise Estados Unidos-China
E interessa observar esta tendência, porque a verdade é que, por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia, estamos a testar o que é a separação de dois sistemas. A Rússia, hoje, do ponto de vista europeu e do chamado Ocidente, pode considerar-se um Estado pária. Não apenas com corte nas comunicações, até do ponto de vista de viagens e de troca de intercâmbios entre pessoas e ideias, mas do ponto de vista económico, com a sua separação completa do sistema económico e financeiro ocidental, e do ponto de vista diplomático, com uma sanção muito forte e sanções económicas sem precedentes que estão a ter também um impacto, sem dúvida, muito forte do ponto de vista económico. Na Europa, isto apresenta contornos especialmente evidentes, talvez não completamente medidos por aqueles que estão fora do nosso continente. É que a verdade é que, como consequência primeira da invasão da Rússia e a agressão contra a Ucrânia, temos já o pedido de adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, o que seria impensável algum tempo antes dessa invasão. Temos também, facto ainda menos sublinhado, a adesão através de referendo, com resultado maciço a favor da Dinamarca aos mecanismos da Identidade Europeia de Segurança e Defesa. E temos também, muito importante, a conclusão de um processo difícil que foi o anúncio do estatuto de candidato à União Europeia da Ucrânia e também, en passant, significativo, da Moldova. Ou seja, nós na Europa temos, e aqui volto à ideia das tendências reforçadas e aceleradas, estamos a assistir àquilo que eu diria uma Europa mais geopolítica, uma Europa que quer menos ver-se apenas como espaço de livres trocas e de livres câmbios, mas uma Europa que quer ver-se também como potência. Fala-se em soberania europeia, em autonomia estratégica, em União Europeia geopolítica. É verdade que são palavras, mas as palavras normalmente também trazem alguma consequência. Eu penso poder dizer, citando, aliás, um dos pais fundadores da União Europeia, que foi Jean Monnet, que disse que a Comunidade Europeia se fará nas crises e como respostas sucessivas a crises sucessivas, que a União Europeia, de forma imperfeita, incremental, às vezes frustrantemente lenta, mas tem vindo a ganhar essa dimensão mais política. Por exemplo, e aí posso dar-vos o meu testemunho pessoal, seria impossível, no tempo, há alguns anos atrás, a União Europeia estar a enviar armas para uma zona em conflito. E agora não apenas a União Europeia, mas a Alemanha, muito marcada pelo pacifismo do pós-Segunda Guerra, está a enviar essas armas para uma zona em conflito, está a financiar e a apoiar com treino, com intelligence e com muitos recursos a um dos lados numa guerra que se está a dar também no continente europeu. O compromisso, aliás, da Alemanha de gastar pelo menos 2% do seu produto interno bruto em defesa é uma decisão das maiores consequências, visto que isto quererá dizer que a médio prazo a Alemanha terá, de longe, as maiores forças armadas na Europa. O que vai colocar a questão de saber se a Alemanha vai fazer isoladamente ou se vai, como penso que vai acontecer, fazê-lo cooperativamente num quadro europeu. Ou seja, a identidade europeia de segurança e defesa está a dar os seus passos, ainda que dentro do quadro mais geral da unidade transatlântica. Não há dúvidas que está a avançar. Aliás, se repararmos, tem sido essa a tendência da União Europeia. A crise financeira e das dívidas soberanas, que conheço bem, porque estava então à frente da Comissão Europeia, teve resultados que seriam impensáveis se não fosse a própria crise. Por exemplo, a criação do mecanismo europeu de estabilidade, a criação dos próprios programas de ajustamento, o início da chamada União Bancária, com a criação de um supervisor comum, a criação de um sistema de resolução dos bancos comum e muitos outros desenvolvimentos. E agora, quando foi a pandemia, como terão observado, foi possível aquilo que não tinha sido possível na anterior crise.
Quando nós, entre os quais eu próprio, mas muitos outros, reclamamos a alguns dos Estados-membros da União Europeia que houvesse eurobonds, que houvesse uma forma qualquer de mutualização da dívida para minorar a crise da chamada periferia, entre os quais o nosso país, aqui Portugal, na altura isso foi dito, nomeadamente pela minha querida amiga chanceler Merkel, que tal só aconteceria por cima do seu cadáver. O que me levou, aliás, a desejar-lhe muito longa vida, mas a dizer-lhe que mais tarde ou mais cedo teria de haver mutualização da dívida. Porque é impossível ter uma moeda comum, neste caso o euro, sem alguma forma de mutualização da dívida. E a verdade é que agora, a Alemanha, com a pandemia, quando viu sobretudo a Itália tão atingida, a Itália que está intimamente integrada no sistema económico europeu e muito ligada especialmente à Alemanha, a verdade é que a Alemanha e todos os chamados países frugais aceitaram que a Comissão Europeia, em nome dos 27 países da União Europeia, fosse levantar nos mercados globais 750 mil milhões de euros. Ou seja, no valor do câmbio da altura, quase um trilhão de dólares naquela altura. É, de facto, algo de impensável. Ou seja, pouco e pouco, a Europa vai desenvolvendo algumas das suas capacidades, às vezes relutantemente, mas forçada pelas circunstâncias. A situação é política. A política, muitas vezes, como sabem, tão ilustres políticos brasileiros que aqui estão, a política, muitas vezes, tem a função de tornar efetivo, tornar real aquilo que é necessário. E é isso que se está a passar hoje em dia na Europa. A questão da Rússia, para nós, é uma tragédia. O que se está a passar, em primeiro lugar, é uma tragédia para o povo ucraniano, porque podemos fazer muitas análises, mas há um ponto que não pode escapar. Há um agressor e há um agredido. E estamos a falar de uma faculdade de Direito, que, como disse muito bem a senhora professora, diretora desta faculdade, está comprometida com os valores do direito internacional. Há um agressor e há um agredido. Portanto, em primeiro lugar, há a tragédia que se vive na Ucrânia. Mas o que se está a passar também não é bom para a Rússia, a meu ver, que é o maior país do mundo em extensão geográfica e o maior exportador, aliás, de energias fósseis, e que é uma civilização muito importante. E é um país que deu imenso à civilização europeia. Mas também não é bom o que está a passar para a Europa no seu conjunto. Eu diria que não é bom para a ordem internacional. A própria China não está confortável com a atual situação. É verdade que alguns dizem que a China poderá ganhar, em certa medida, na medida em que é maior a dependência em que a Rússia se vai colocar relativamente à China, visto que a Rússia tem os mercados ocidentais cortados e, a meu ver, assim vão continuar por muito tempo. Temos que estar preparados para o longo prazo neste conflito. Não haja ilusões de que, mesmo que houvesse, por sinal, um milagre, e é um milagre de um acordo de cessar-fogo a curto prazo, não vai haver reconciliação possível no futuro previsível entre a Rússia e a Ucrânia. Como é que se pode, aliás, reverter as sanções quando se designa o atual líder russo como criminoso de guerra? E a outra coisa que também aprendi em Bruxelas, na União Europeia, é que, por vezes, é muito difícil a União Europeia tomar decisões, mas é ainda mais difícil mudar as decisões uma vez tomadas. Há uma grande rigidez no sistema. As decisões, aliás, de sanções que tomámos em 2014, quando foi a invasão da Crimeia e a anexação posterior pela Rússia, houve várias tentativas para as levantar, mas elas foram ficando. E agora o que há é uma nova dimensão dessas sanções. Por isso, vamos continuar com esta situação por muito tempo. Isto vai levar cada vez mais a Rússia a uma dependência da China, mas a China, que há cerca de 30 anos estava mais ou menos no mesmo nível de poder económico, de produto interno bruto que a Rússia, e que hoje é 10 vezes superior, a China, que hoje representa cerca de 20% do produto interno bruto, obviamente, que está preocupada com aquilo que está a passar com a Rússia, porque vê que poderá também ficar, de certa forma, desligada dos grandes mercados ocidentais, nomeadamente Europa e Estados Unidos. Por isso, há aqui um perigo real de decoupling, se me permitem a palavra inglesa, ou seja, de separação, de desconexão das economias mundiais. Em parte isso já está em curso através da tecnologia, com o já citado caso Huawei.
em que há uma competição cada vez maior pela dominação a nível global entre Estados Unidos e China, mas também, de certa forma, Europa, nomeadamente em novas tecnologias, que, a meu ver, são transformativas, como é o caso da inteligência artificial, chamado machine learning, das biotecnologias e também, em larga medida, do quantum computing. Ou seja, estamos num domínio de revolução científica e tecnológica, mas são tecnologias que são de uso dual, são, em larga medida, tecnologias de guerra. A inteligência artificial é uma poderosa tecnologia para a guerra, ou, como dizem os governos, para a defesa. Mas a verdade é que o significado é o mesmo. E o que estamos a assistir é essa situação, que, a meu ver, só vai poder agravar-se. Basta ver as tensões regionais na Ásia, não apenas da China, na chamada South China Sea, no mar do sul da China, os conflitos persistentes entre as duas Coreias, entre a China e a Índia, Índia e Paquistão, desconfiança permanente entre Japão e China e muitos mais ditos pequenos conflitos, mas pequenos conflitos que atingem virtualmente centenas de milhões e milhares de milhões de pessoas, para ver que o mundo tem, hoje em dia, um cenário que é, a meu ver, bastante preocupante. Bom, eu não queria estar a prejudicar o vosso fórum com uma visão muito pessimista, mas temos o dever de ser sinceros e eu, desde que deixei a política alguns anos atrás, a verdade é que tenho vindo a ver a minha sinceridade aumentar cada dia que passa. E a razão pela qual partilho o mais objetivamente que posso a análise que tenho desta situação. O mundo está, na realidade, numa encruzilhada entre fricção e fluxo. De um lado, o fluxo das ideias, da livre circulação de ideias, de pessoas, de bens, de capitais, de serviços. Do outro lado, a fricção do nacionalismo extremo, do proteccionismo, do isolacionismo, da xenofobia. E não está à partida garantido quem vai ganhar. Algo que me parece desde já evidente é que a chamada ordem internacional, tal como foi concebida a seguir à Segunda Guerra Mundial, que foi essencialmente uma ordem criada pelo Ocidente e dentro do Ocidente pelos Estados Unidos da América, essa ordem internacional está em crise profunda. É aquilo que estamos a assistir. Por alguma razão, as Nações Unidas têm a sua sede em Nova Iorque e o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial em Washington. Foram instituições criadas pelo Ocidente a seguir à Segunda Guerra Mundial. Mas hoje o que está a passar-se é a contestação dessa ordem internacional, o que tem, aliás, evidentes consequências do ponto de vista do direito internacional. Porque se considerarmos que o direito internacional representa apenas um legado ocidental e que está determinado por uma visão enviesada do ponto de vista ideológico, então é óbvio que isso alimenta o ressentimento contra esse direito e contra essa ordem internacional. E aqui, às vezes, eu diria nós, pelo menos nós aqui na Europa, eu diria em geral nós ocidentais, não temos bem a noção do ressentimento que há contra o mundo ocidental, nomeadamente nos países em vias de desenvolvimento. E a questão que se coloca, pois, de um ponto de vista prospectivo e normativo, é de saber se seremos capazes de manter um mínimo de funcionalidade na ordem internacional. Aqui todos nós temos os nossos preconceitos, as nossas preferências, os nossos enviesamentos. Eu talvez devesse começar por dizer isso. Eu sou resolutamente a favor do multilateralismo e de uma União Europeia que defenda essa visão multilateral. Razão pela qual me parece importante sermos capazes, neste mundo conturbado, que vai ser cada vez mais difícil de navegar, com estas fricções geopolíticas, sermos capazes de separar as antinomias e os antagonismos político-ideológicos da prossecução de bens públicos globais, de bens públicos comuns. Por exemplo, a luta contra as pandemias é um bem público global. O vírus não pede visto e não para nas fronteiras. A luta contra as alterações climáticas é um bem público global. Ora, hoje em dia posso dizer-vos, também baseado em experiência, que o ambiente que se vive no G20 não tem nada a ver com o ambiente que se vivia, por exemplo, quando criámos o G20, que foi precisamente em 2008,
o G20 a nível de chefes de Estado de Governo. Tive a honra de participar em todas aquelas cimeiras ou cúpulas até 2014. Hoje em dia não há a mesma atitude de cooperação entre Estados Unidos, China, Rússia, Europa que tínhamos nessa altura, onde entendemos que era importante trabalhar, apesar das diferenças políticas e ideológicas, era importante trabalhar para manter a ordem económica internacional aberta, o comércio também mais ou menos aberto, um sistema de investimentos aberto a nível global e evitar também o retorno ao proteccionismo. Hoje em dia, a Organização Mundial de Comércio está basicamente paralisada. Apesar dos esforços, estou vendo ali o meu amigo Roberto Azevedo, ilustre brasileiro, que foi o anterior diretor-geral, e da minha querida amiga atual diretora executiva, a doutora Ngozi, que aliás me precedeu na presidência da Gavi. Apesar disto, a verdade é esta, as organizações internacionais só podem ir lá onde os seus stakeholders, os seus membros, nomeadamente os Estados com maior influência, permitem que elas vão. As Nações Unidas estão paralisadas. O Conselho de Segurança está paralisado pelo sistema de veto da Rússia. Apesar de toda a boa vontade de todos aqueles que querem que as Nações Unidas tenham um papel decisivo, a verdade é que isso não vem acontecer. Razão pela qual estamos, de facto, num momento de crise da ordem internacional, e estou a usar a palavra crise com toda a prudência, não sou daqueles que generaliza e trivializa a palavra crise, e penso que seria ingênuo e que pagaríamos um altíssimo preço se não víssemos essa crise. Bom, não tenho tempo, e ainda bem, para dizer como é que a podemos solucionar, mas poderei ao menos dizer algo sobre Portugal e Brasil, que sinto muito sinceramente. Portugal é país membro da União Europeia. Portugal é país fundador da OTAN. O Brasil é um dos membros ativos dos BRICS e é membro ativo do G20, porque é uma das maiores economias do mundo. Aliás, eu penso pessoalmente, mas isso ficará para outra palestra, que o Brasil está cada vez mais a tornar-se um país indispensável a nível global, nomeadamente por causa da crise da segurança alimentar e de tudo aquilo que o Brasil vai ser requisitado fazer. O Brasil pode ser a primeira potência mundial na resposta às alterações climáticas, se o Brasil quiser sê-lo, porque é o campeão mundial da biodiversidade e tem a capacidade para dirigir esta luta se o quiser fazer, mais do que outros. Até porque neste momento, como estamos a ver, uma das primeiras vítimas colaterais desta guerra é, sem dúvida, a luta contra as alterações climáticas. Quando estamos a ver alguns países, incluindo na Europa, a adiarem o phasing out do carvão, e a China a voltar à intensificação da produção de carvão, é óbvio que vamos ter pelo menos algum atraso na agenda mundial das alterações climáticas. Mas cá está, Brasil, uma das maiores economias do mundo, membro do G20, membro dos BRICS, Portugal, país da União Europeia, membro fundador da OTAN, ambos, como disse muito bem o Sr. Presidente Rodrigo Pacheco, membros ativos da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, eu penso que nos compete desenvolver aquilo que eu chamaria o espírito de cumplicidade. Uma cumplicidade, não apenas entre os nossos países, que já existe e bem, mas cumplicidade entre a Europa e a América Latina. Cumplicidade entre países de diferentes hemisférios. Ao fim e ao cabo, Portugal, o Brasil, foram o primeiro e até hoje o único império do hemisfério sul. Temos esta capacidade no hemisfério norte e no hemisfério sul de criar uma cumplicidade, respeitando as óbvias diferenças que existem, mas percebendo que temos todo o interesse e corresponde aos nossos valores, desenvolver uma ordem internacional baseada em valores comuns, que é, sobretudo, o valor da dignidade da pessoa humana. E, para terminar, queria só dizer isto, visto que agora quase estamos também num processo de cancelamento da cultura russa. Eu não sou a favor desse cancelamento da cultura russa, acho que a cultura russa é grande e devemos respeitá-la. Há um personagem dos irmãos Karamazov, de Dostoiévski, que dizia que o meu pai gostava da humanidade em geral, mas detestava cada indivíduo em particular. Ora, eu penso que nós temos que pensar na humanidade não como uma categoria abstrata, mas cada homem, cada mulher, cada criança, na dignidade de cada pessoa humana. E aí, Brasil e Portugal, se estiverem juntos e conseguirem mobilizar a Europa, a América Latina e tantos dos seus sócios, podem dar uma contribuição, não direi que será decisiva, mas será sem dúvida muito importante para uma ordem mundial baseada no respeito e na dignidade da pessoa humana. Muito obrigado pela vossa atenção.